Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas sobre a escola católica, o que a igreja ensina sobre esse tema. Já fizemos um primeiro vídeo introdutório, onde que vamos tratar sobre isso, e agora desenvolver esses 3 pontos, que eu disse que iria tratar, sobre a obrigação dos pais de família, de porem os filhos nas escolas católicas, ou de darem uma formação humana e também espiritual. Depois, no que consiste uma escola católica e o que a igreja condena ou anatematiza nesse ponto. No que pecam essas outras escolas que não são católicas. Antes de mais, gostaríamos de avisar que ainda temos disponível o livro ou estudo do Padre Anthony Cekada, Obra de Mãos Humanas. É um estudo teológico sobre a Missa Nova, a Missa de Paulo VI. Então, para quem tem ainda alguma dúvida se deve frequentar as missas modernas, se essas missas são válidas ou não, se foi a igreja que aprovou isso ou não, então podem adquirir esse livro do Padre Anthony Cekada, Obra de Mãos Humanas, e aqui vai ter todo um arsenal de argumentos contrários a essa missa bastarda, como dizia Dom Marcelo Lefebvre, ou a essa missa modernista, que não confere a graça. Temos também aqueles que desejarem o catálogo de livros, de publicações do seminário. Então já saiu o nosso catálogo com várias publicações, edições, artigos, conferências traduzidas, inclusive há livros sobre a escola, sobre a família, a educação cristã em geral. Então não deixem de nos escrever pedindo já o seu catálogo com os livros, as edições, as publicações nossas recentes. Dessa forma vocês ajudam e contribuem também com o Seminário São José. Esse ano gastamos muito com compra de equipamentos, de máquinas para impressão dos livros, e ainda necessitamos disso, que vamos montar uma gráfica só de edições e publicações católicas para ajudar sobretudo as famílias que necessitam, os fiéis católicos também. Então, contribuindo com isso, vocês contribuem com o crescimento dessa obra que é o Seminário São José, não somente para a formação dos padres, mas das famílias também em geral e do apostolado aqui no Brasil. Formando novos sacerdotes, aí enviaremos para outras partes do Brasil para administrarem os sacramentos segundo a forma tradicional, como a igreja sempre fez. Então não deixe de contribuir com o seminário. Então, como eu disse, será uma série de conferências. O assunto é amplo e exige uma discussão enorme. Nessas aulas vamos fazer a leitura dos documentos do magistério da igreja, as encíclicas, radiomensagens dos papas, documentos sérios sobre esse assunto, porque muitos creem que algo, eu educo meus filhos como eu quero, não me interessa, será que a igreja falou sobre tal coisa ou não? Eu é quem direciono como quero a educação dos meus filhos, sem consultar a Santa Madre Igreja. Então, vários papas falaram sobre o assunto, vários bispos, temos aqui cartas pastorais que vamos comentar também, dos bispos aqui de São Paulo, o Concílio Plenário Brasileiro, o Código de Direito Canônico, que vamos ler e citar também, há uma parte só dedicada às instituições, por exemplo, como escolas, universidades, que devem ter a tutela, a guarda da Igreja, e o católico deve se informar sobre isso. Infelizmente, ao menos aqui no Brasil, eu não conheço nenhum sacerdote que aborde o tema, que fale sobre isso. Parece que foi algo que caducou. As pessoas querem saber somente da missa, a missa tradicional, missa tridentina, etc. E viver como liberais. Põem os filhos nas creches, nas escolas públicas do governo, em escolas protestantes, a católica, a maçônica, seja lá o que for. E creem que estão dando uma educação digna, ou favorecem somente uma formação humana ou intelectual, de acordo com as ciências em geral, e não se preocupam com a vida espiritual
dos filhos. Então, são duas coisas importantíssimas. Formar cidadãos de bem para a sociedade, não é? Homens íntegros, mulheres também, mas não só nessa visão naturalista para este mundo. Temos que visar também a vida espiritual, a vida sobrenatural, porque nossos filhos também serão, os filhos de vocês, cidadãos também do céu. A nossa pátria celeste não é essa aqui, é algo passageiro, porém devemos levar uma vida digna, segundo a moral, os costumes, porém em vista sempre também do fim último nosso, que é a visão beatífica, a visão de Deus, o céu. Então, o primeiro ponto que vamos tratar hoje é exatamente esse da obrigação que tem os pais de família de educarem os filhos em escolas católicas, ou darem uma formação católica. Ou seja, porem os filhos em escolas que sejam integralmente católicas. Então vamos ver o direito canônico, vamos ver o que dizem os papas, para que vocês tenham menos noção das coisas. Vou estar sempre passando aqui a bibliografia com os nomes dos documentos, dos pontífices, os livros que nós indicamos, etc. Sobre esse tema que vocês devem depois consultar, ler pausadamente, meditar, etc. Então, o Papa Pio XII, numa radiomensagem que ele enviou à Jornada da Família na Itália, no dia 13/3/1952, ele aborda, então nessa jornada de famílias, ele envia essa mensagem. Tá? Vocês podem encontrar, talvez, no site do Vaticano, acho que tem digitalizado esses documentos, podem encontrar aí facilmente, não sei se em português, mas ao menos em espanhol, em italiano, francês se encontra. Então, a família é o berço do nascimento e do desenvolvimento de uma nova vida, é o começo, não? A qual, para não perecer, tem necessidade de cuidados e de educação. Tal é o direito e tal é o dever fundamental que Deus impõe imediatamente aos pais. Então, como eu falei, a educação também está ligada, não é, ao sacramento do matrimônio. Como vamos ver no direito canônico também, a obrigação, não é, daqueles que são casados, de que tem, né, essa obrigação vem junto, não é, com a educação da prole. Ter em vista o primário, o fim primário do casamento, que é a procriação, e depois a boa formação, não é, dos filhos, a educação dos filhos. Então, antes de casar, como eu falei no vídeo anterior, pensar nisso. Tá? Qual tipo de educação vou dar aos meus filhos? A educação tem, em ordem natural, como conteúdo, e finalidade, o desenvolvimento da criança para que chegue a ser um homem completo. Então, a educação está direcionada, tem em ordem, com ordem natural, e conteúdo, como conteúdo e finalidade, o desenvolvimento, né, da criança para que chegue a ser um homem completo. Então, dá uma educação completa. Aqui vamos tratar também, lendo os documentos dos papas, sobre esse tema da educação doméstica, que já se dá também em casa, em família, que muita gente, não é, esquece. Hoje eu vou fazer comentários graves sobre essa questão da educação doméstica aqui e vou indicar livros, não é, que os pais podem utilizar para educar os filhos, né, em casa. Então, a educação cristã tem como conteúdo e finalidade a formação do novo ser humano, renascido pelo batismo, para fazer dele um perfeito cristão. Então, a educação humana, né, de ordem natural, tem como conteúdo e finalidade, né, desenvolver, né, a criança para que chegue a ser um homem completo, né, íntegro. E a educação cristã tem como conteúdo e finalidade a formação de um novo ser humano, renascido pelo batismo,
para fazer-se dele, né, um perfeito cristão. Então, duas formações, humana e espiritual. A educação religiosa, a educação cristã, leva a isso, né? É um aperfeiçoamento, não é, do batizado, a ser um perfeito cristão, chegar a ser um perfeito cristão, ou católico. Não é? A obrigação esta, sempre norma e glória das famílias cristãs. Então, essa educação humana e também espiritual é uma obrigação e vai ser sempre a norma e também é uma glória, né, das famílias cristãs, dessas que se empenham, né, para bem formar os seus filhos. Que está solenemente prescrita, então essa obrigação, né, está prescrita no Código de Direito Canônico, no Cânon 1113 do Código de Direito Canônico, né, da Igreja Católica, promulgado pelo Papa São Pio X e pelo Papa Bento XV em 1917, que diz o seguinte: os pais de família têm gravíssima obrigação de procurar com todo o empenho a educação de seus filhos, tanto a religiosa, como vimos, e também a moral, tá? Como a física e a cívica, ou seja, para formar também um homem completo, né, segundo as leis humanas e também segundo as leis divinas. E de prover também o seu bem-estar temporal. Então, além de prover, né, tudo que é necessário para que a criança possa se desenvolver, né, bem, corretamente, não somente a comida, mas também a educação. O Bergoglio, né, em um vídeo que me enviaram, fala isso, né? Não me interessa se a criança vai ter formação católica ou não, né? Falando inclusive, creio que sobre a adoção de crianças, né? Ele falou que não importa se a pessoa vai ser católica, vai ter uma formação católica ou protestante, ou ortodoxa, sei lá o que, ou ateia. O que importa é que, né, as pessoas deem comida para as crianças. É isso que importa, matar a fome, não é, dessa criança. Então vemos que esse ensinamento do modernismo, dessa seita modernista conciliar, desses falsos papas, não é, modernistas, contradizem sempre a doutrina católica. Não é? Basta esse homem falar qualquer coisa, dar uma entrevista ou escrever um documento, que aquilo ali está cheio de heresias. Não é? Então o Papa Pio XII diz o contrário. Não é? Deve se dar tudo, não somente comida, como diz, não é, o Bergoglio. Educação religiosa, educação moral e cívica e também, não é, prever os bens temporais necessários. Então vamos ver. Então esse é o Cânon 1113, para quem quiser consultar o Código de Direito Canônico, diz isso. Talvez, se tivermos tempo, eu vou pedir para digitarem aí, para ficar mais fácil. Os pais têm a obrigação gravíssima de procurar com todo empenho a educação de seus filhos, diz o Cânon 1113. Tanto a religiosa e moral, como a física e civil, e de prover também o seu bem temporal. E tratando-se de direito canônico, então, mais adiante ele vai tratar das escolas católicas, e o Cânon 1374, Cânon 1374, vai dizer o seguinte, já antecipando, que vamos comentar também sobre isso. Diz o direito canônico: as crianças católicas não devem assistir ou tomar parte nas escolas acatólicas, ou seja, que não são católicas. Não podem tomar parte em escolas neutras, que não têm o ensino católico, são neutras, ou seja, não ensinam nada de religião, somente ciências naturais, humanas. Também as crianças católicas não devem tomar parte em escolas mistas, ou seja, que haja dois ensinos, ensino católico e ensino protestante, várias confissões. Ou seja, quer dizer que também estão abertas para os acatólicos, ou seja, e as mistas, que são escolas que também estão abertas para
quem não é católico. Então, por exemplo, tem uma escola que se diz católica, mas também recebe protestantes, recebe espíritas, recebe muçulmanos. Então, os filhos dos católicos não devem entrar nessas escolas. Ao ordinário local, ou seja, o bispo da diocese, exclusivamente pertence determinar, em conformidade com as instruções da Santa Sé Apostólica, em quais circunstâncias e com que cautelas, para evitar o perigo de perversão, se pode tolerar a assistência a ditas escolas. Então aqui o cânon vai dizer que não pode, não é, que está proibido, porém, se o Estado obriga que os pais ponham os filhos, não é, nessas escolas mistas, acatólicas, né, laicas, leigas, né, se há uma obrigação do Estado, aí deve-se procurar o ordinário, e aí o ordinário vai ver, estudar cada situação, se de fato aquela família pode pôr os filhos, não é, nessa escola que tem esses problemas. Bem, vimos aí o que nos diz o direito canônico sobre o tema das escolas, não é? Que os pais de família não podem, não é, pôr os filhos em escolas mistas, acatólicas, não é, leigas, ou seja, que não tem a supervisão da igreja ou que não sejam católicas. E como conseguir uma dispensa, né? Fala o direito canônico, antigamente os bispos ordinários podiam dar uma dispensa. E atualmente que não há nada, né? Que não há bispos diocesanos, né? Essa igreja oficial não liga para nada. Não. Então os pais estão numa situação bem meio que sem saída, não? Onde encontrar uma escola puramente católica. Então o Papa Pio XII fala disso. Os pais, nessa sua radiomensagem, né? Os pais têm essa obrigação, né, de formar, dar uma formação natural e completa e ao mesmo tempo uma formação também sobrenatural, ou seja, de fé sólida. E parece que a família mesma, né, em tese, não seria suficiente, né, para dar toda essa educação. Por isso que a igreja propõe a fundação de escolas católicas para receberem os filhos dos católicos, para darem essa formação, né, espiritual. Então, a igreja faz uma lei falando sobre essa obrigação natural, dizendo, não é, no que consiste isso, essa formação integral do ser humano, cívica também, moral, social, e falamos também de uma obrigação sobrenatural ou espiritual voltada para o nosso fim último, né, que é o céu, né? Voltar também à formação para a pátria celeste, para sermos como que cidadãos do céu. Então, se Deus confia uma criança a uma família, é para que ela o forme de maneira natural e completa e também de uma maneira sobrenatural ou espiritual. Ou dê uma formação católica, simplesmente. E o torne um cidadão do céu, para fazê-lo um perfeito cristão aos olhos do bom Deus. Então, essa é a obrigação dos pais de família. O problema é como dar essa formação, essa educação, essa formação humana e essa formação espiritual, né, nas escolas atuais. Será que é possível, né, dar uma formação humana e uma formação espiritual nas escolas de hoje? Nós ficamos escandalizados com o que acontece, né, nas escolas atualmente. Muitos comentam aí que tiveram uma péssima formação, né, e aprenderam vários vícios, maus hábitos, adquiriram, né, esses maus hábitos, imperfeições tais, né? Os mestres, os professores também não ensinam nada, né? Nem no sentido humano, nem tampouco no sentido espiritual da coisa. Então muitos entram, às vezes saem das famílias, dos lares
católicos e vão para essas escolas públicas ou particulares, ou seja lá o que for, ditas católicas também, achando que vão dar uma boa formação para os filhos, e pelo contrário, há uma deformação completa. Como eu digo, ali aprende a usar droga, beber, fumar, se prostituir, imoralidades, imodéstia, todo esse tipo de coisa. Não falo isso da formação humana. Depois, a formação religiosa que recebem nessas escolas, às vezes, bem, ao menos na época que eu estudei em escola católica, dos salesianos inclusive, né, havia algum curso de religião e o professor ensinava todas as religiões e aí cada um escolhia a sua, o que lhe parecesse melhor. Mas não havia uma educação católica puramente. Havia algumas orações, uma missa para as freiras, para as religiosas. Nós frequentávamos a missa se nos aprovesse ou não. Então era uma confusão total, mas ensino religioso mesmo não havia. Havia esse ensino modernista e de várias seitas. Várias falsas religiões e cada um escolhia o que queria. Não se falava nada da moral católica, do dogma católico, nada, do catecismo, jamais. Então, nessas escolas, mesmo as católicas não dão essa formação humana, moral, nem tampouco a formação espiritual. E eu consulto, sempre os jovens que vêm aqui no seminário também, dizem que não aprendem nada nas escolas, e isso de formação humana, espiritual não. Já não existe mais ensino religioso, salvo em alguma escola ou outra, mas não é com toda essa defasagem que eu falei. Ensina-se o ecumenismo, a diversas sortes de falsas religiões, e aí cada um abraça o que quiser. Até no ponto de vista humano, a formação dessas escolas é uma formação péssima. E os papas, como vamos ler nos documentos, dizem que tudo na escola deve ser católico, desde os professores, os mestres, a todo o material da escola deve ser católico, os livros, história, geografia, sociologia, filosofia, seja lá o que for, física, química, tudo tem que ser de acordo com a doutrina católica, com as Sagradas Escrituras, à luz da igreja, da tradição, e deve ser acompanhado pelos padres. Então, hoje nós vemos professores marxistas, comunistas, de esquerda, ensino a educação sexual, que são aulas de pornografia, esse negócio de LGBT, de não sei o que, de gays, que ensinam aí ideologia de gênero, toda essa palhaçada está disseminada nas escolas todas, e há um programa para que se ensine essa promiscuidade, essa depravação nas escolas. Ouvi de um professor, eu comentando as dificuldades de alguns alunos nossos aqui, sobretudo em gramática ou mesmo em memorização das coisas, e esse professor me falou, ele é professor do Estado, é um católico, e ele me disse, padre, esse problema é porque não se ensina mais gramática nas escolas, essas regras gramaticais, análise sintática, morfológica, não se ensina mais, não se ensina mais também tabuada, essas memorizações, caligrafia, tudo isso é proibido, não se pode ensinar porque vai inibir o aluno, coagir de alguma forma, você pedir para que ele memorize ou decore, não se pode mais decorar as coisas, tá? Imagine, a pessoa sai completamente louca, não há lógica, não há sentido nenhum em nada, não sabem falar, escrever, ler, nada mais. Cada um faz o que quer. Esse ensino já vem sendo praticado aqui, já desde o governo de Dilma, Lula, essa gente aí, de esquerda, do PT, que diz que nas escolas se deve passar todo mundo, se deve aprovar todo mundo, cada um escreve como quer, lê como quer, diz o que quiser, fala qualquer coisa, e é bom porque a criança deve ficar à vontade, ela não está ali para aprender, mas para ensinar também,
E, bem, deixa-se livre, vamos ver, né, o que a igreja fala sobre esse tipo de ensino. Então, tudo isso é praticado em todas as escolas, é um programa. Mesmo essas escolas ditas católicas têm que aceitar esse material e essas normas do Estado ou do governo, né? Então, os pais vão ter analfabetos funcionais, né? Se põem os filhos, né, nessas escolas. Por isso que eu digo a importância do homeschool, do ensino domiciliar, porque, bem, os pais vão tentar com esmero, né, alfabetizar os filhos, ensiná-los a ler, dar bons, sólidos materiais católicos, né, de acordo com a doutrina da Santa Igreja, e vai evitar toda essa série de desastres. Né. Um outro professor também me falou que há um site, não sei, coisas na internet, que põe fotos, né, de quando a pessoa entra na escola, um grupo de alunos e estudantes, né, assim que começou o colegial. E aí depois, quando se formam, ou quando vão para o superior, sei lá, quando terminam a escola, a faculdade, aí apresentam as fotos também dessa turma, dos alunos, e é uma coisa assim pavorosa, esquisitíssima. Então, às vezes, na primeira foto, vê os alunos chegando ainda bem, ainda aparentemente, né? Bem vestidos ou sérios, né? Apresentáveis, quando saem de casa, da família, e depois, quando saem da universidade, cabeça raspada, cabelo colorido, parafuso, brinco na cara, toda uma tatuagens, roupas rasgadas, parecem assim, bestas, animais, né? Que a gente bárbaros, né? Uma coisa completamente deformada. Então, o que está acontecendo aí nessas escolas? Estão aprendendo o quê? Né? Que perversão é essa? E muitos é isso, nas universidades é bebida, droga, né? Prostituição, é o que há. Então, o seu filho sai da sua casa, da família, do seu lar católico, onde aprende a rezar, ir à missa e tudo, né? Muitas vezes até acólito, serve a missa, o altar, ajuda o padre, ou mesmo pretendia ter uma vocação religiosa, sacerdotal. Aí você põe na escola, sai daí, vira uma besta, né? Um animal sem razão, uma pessoa completamente desorientada, deformada. Isso, a formação humana, né? Zero, cívica, zero. Antes, na época dos militares, havia moral e cívica, né? Que já era horrível, mas aí depois tiraram e eles não tem mais nada. Né? É anarquia total. Não há amor à pátria, não há o nacionalismo, nada. É só o comunismo que impera, né? E a anarquia, a desordem total. Claro, há exceções, né? Um ou outro que às vezes se dá bem, nós vemos aí. Por quê? Porque às vezes tem a vigilância dos pais, ainda acompanha, não deixa se misturar com determinadas amizades, grupos, né? Mas isso é difícil, né? Por causa do pecado original. Isso nós vamos ver nas encíclicas dos papas. Então tem gente que acha que o seu filho não vai ser contaminado, que é um santo, que vai ao catecismo, que vai à missa tridentina, e eu vou pôr na escola católica que não vai se contaminar porque o meu filho é um santo, etc. e tal. Não é assim. Na maioria das vezes, o meio corrompe, os escândalos corrompem, né, a juventude. Sim, os maus exemplos, né, e estão cheios. Eu me lembro que na época da escola era assim, aqueles que faziam bagunça, que eram metidos com drogas, que não estudavam, que eram, né, ignorantes, as pessoas gostavam mais, tinham admiração por esses que faziam bagunça, não sei o que, esses são os melhores. E aqueles que estudavam eram os nerds, eram os intelectuais que não serviam para nada. Não sempre foi visto assim, dessa forma. E as pessoas têm essa atração, né, têm essa queda ao mal por causa do pecado original. Fazer o que quer, desregramento, namoros. Né? O âmbito de escolas é cheio de namoros indecentes por causa também dessa coeducação, de dar a mesma coisa para meninos e meninas, a mesma educação, que todo mundo é igual. Nós vamos comentar sobre isso, que a igreja fala sobre a coeducação. Proibidíssimo. Meninos e meninas, tudo junto na sala, isso. Esse tipo de escolas não são infrequentáveis, né? Segundo o ensinamento da igreja. Então, aí vai, né, essa meditação no nosso primeiro ponto,
Como eu vou dar uma formação moral, justa, né? Social, cívica para o meu filho, para que ele seja, né, um homem, que esteja a serviço da sociedade, que seja uma pessoa digna, né? E depois, como dar essa formação religiosa, já que a maioria das escolas não tem mais ensino religioso, não tem assistência da igreja, não se ensina mais a doutrina católica. Nas escolas hoje não há mais nenhuma disciplina católica, mesmo nas escolas ditas católicas ligadas à igreja oficial, ao modernismo. E mesmo também escolas ditas tradicionais, que alguns dizem aí que a escola de fraternidade A, B ou C, ou de movimento tal, não vou entrar em detalhes, mas são todas escolas onde vivem todo mundo junto, né, coeducativas, a mesma educação para todos, para homens e mulheres de maneira indistinta, né, educação física, uma bagunça. Não há os materiais, às vezes, são materiais que vêm do Estado, não são materiais católicos, os professores também não são católicos, né, é uma confusão. Não há uma tutela da igreja para averiguar se essas coisas estão sendo bem cumpridas à risca ou não. Os professores muitas vezes, como não são religiosos, não é nem padres, nem religiosas, então são leigos de má vida, gente que vive junto, amaziado, que não vai à missa, que não leva uma vida católica, dão aula para os filhos aí dos católicos. Então, Papa Pio XII assegura isso, né? Que é uma obrigação dos pais de família, né, darem essa educação e também proverem tudo o que é necessário para a prole, para os filhos. Isso é uma obrigação bem grave que o Papa Pio XII nos recorda. Por isso que eu digo, antes de casar, entender todas essas obrigações. E obrigação esta que ninguém pode subtrair. Não é dizer, hoje o mundo é assim, a sociedade é assim, a igreja está separada do Estado, né? A igreja está em crise, né? Ninguém liga para nada, então eu tampouco. Não é? Vou ficar louco, ou vou entrar nessa aí, bota meu filho em qualquer lugar, em qualquer creche. Não é? E os papas condenam isso, não? Dizem que desde a tenra idade o Estado já tira os filhos. É o que nós vemos, ao menos aqui no Brasil, com esses governos de esquerda, comunistas, né? Ensino integral. A criança passa o dia inteiro na escola. Já com 2, 3 anos, a pessoa tem que matricular numa creche, matricular não sei aonde, se não vem conselho tutelar, com 2 anos a pessoa não sabe ler, escrever, não sabe falar, não sabe fazer nada. O que é que tem que fazer numa escola? Já tira da família, para começar toda essa sorte de doutrinação, né? De apagar a religião da mente das crianças, de perverter totalmente, né? Ensinando essas coisas horríveis que tem aí, que eu falei, e já, né, pervertendo os espíritos, criando, né, um monstro. Então a igreja condena isso. Não, deve haver uma formação já na família, né? Essa educação doméstica, os papas vão falar sobre isso, e ainda aconselham manuais, né, de civilidade, de boas maneiras, de educação, ensinar a aprender o catecismo, a rezar, as orações, tudo isso se aprende em família. E aí depois, né, se envia à escola católica, né, para ter essa formação das ciências naturais e depois espirituais. Então, existem na família deveres graves, né? A obrigação da instrução e da educação, como eu falei, né? A instrução básica, né? Em casa, como deve se fazer as coisas, como deve se organizar, né? Como eu digo, aprender a rezar, ter uma instrução religiosa, isso se aprende em casa com os pais. Então, normalmente, o pai e a mãe de família devem ser católicos fervorosos, e aí os filhos vão se espelhar nessa formação que tem os pais, nessa religiosidade. Então a mãe já deve ensinar, né, as primeiras orações todas, aprender a rezar o terço, rezar em família, né, em casa ajudar os pais no trabalho, nos afazeres domésticos, as moças também ver na mãe, ter esse espelho também, né, na mãe que é uma dona de casa, né, uma senhora do lar que
e já vai aprendendo essas coisas, né? Como organizar a casa, ordenar a cozinha, costura, todas essas coisas. Os meninos vão vendo o pai, vão seguindo o pai, vão à Santa Missa, ver que o pai é católico, que o pai reza. O pai ensina o catecismo às crianças e ali vão aprendendo, vão recebendo essa instrução de casa, do berço, é importantíssima. E depois essa obrigação da educação. Então, se o pai quer que o filho tenha uma boa educação, digamos assim, no nível natural, estudar, né, sei lá, física, química, matemática, ou se formar em direito, ser um advogado, etc., dar essa educação para o filho. Ou simplesmente um curso técnico, seja lá o que for. Então, instruir e educar os filhos. Obrigação da família católica. E aí, né, vem todo esse problema que falamos de encontrar a escola perfeita. Como havia, né, ao menos antes do concílio, né, ou durante toda essa época áurea da igreja, e que hoje já não encontramos. E aí os pais ficam nessa cilada, né, nessa sinuca de bico, digamos assim, do que fazer ou de onde pôr os filhos. E como eu disse, né, sabendo que o homeschool, o ensino domiciliar, também não é regularizado no Brasil, os pais ficam também nisso, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Né? A lei ainda não disse nada, eu sigo mesmo assim, arrisco, ou ponho numa escola e Deus sabe o que é que vai acontecer. Então, vamos agora comentar ou fazer a leitura de alguns documentos dos papas e também de bispos que escreveram sobre esse tema, as cartas pastorais, as constituições eclesiásticas aqui do Brasil, o Concílio Plenário Brasileiro, etc. Vamos ver também o Papa Leão XIII, um documento do Papa Leão XIII, e do Papa Pio XI também. Tá? Então vão ser leituras comentadas sobre esse tema, né, da escola e da educação cristã. Por quê? Porque a igreja viu que havia, que a família em si não conseguiria abarcar tudo, toda a instrução e a educação dos filhos, então propôs, né, as escolas católicas para as famílias católicas. E disse, os católicos estão obrigados a porem os filhos nas escolas católicas, porque só elas são adaptadas ou são aptas a essa missão educativa, somente as escolas católicas. Por isso que a igreja que funda universidades, né, escolas, etc. Por quê? Porque só ela tem essa missão educadora. Depois que veio essa bagunça, né, do Estado querer se meter, né, e tirar a escola da igreja, as universidades, porém isso não havia. Sempre a igreja teve essa tutela do ensino e da educação, sobretudo dos católicos. O Papa Pio XI, então, vai nos falar sobre a razão de ser das escolas católicas na sua encíclica chamada Divini Illius Magistri, que fala sobre a educação cristã. Não é essa encíclica aqui, que nós vamos ler também alguns parágrafos e comentar, e depois outros documentos também da Santa Sé Apostólica. Então, para essa aula não ficar muito longa, já terminamos aqui. E na próxima aula será só leitura e comentário desses documentos da igreja, insistindo, né, nessa obrigação, nessa responsabilidade dos pais de família de instruírem e educarem seus filhos, sobretudo de maneira familiar, em casa, no lar, depois em instituições católicas. E depois eu vou comentando, também vendo, né, as dificuldades, fazendo esse paralelo do que era uma escola católica propriamente dita, que é o que vamos ver no segundo ponto, né, e também a impossibilidade, porque essas escolas, né, infelizmente, essas instituições já não existem mais. Né. Um exemplo também é das universidades que eu falei. A igreja fundou aqui no Brasil a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, fundada pelo o grande padre Leonel Franca, que eu recomendo, inclusive, todos os livros. Nós também vendemos muitos livros, inclusive vai sair as obras completas do padre Leonel Franca, que eu recomendo.
sobretudo os livros sobre a educação, que foi um grande pedagogo, então ele que fundou as universidades católicas aqui, e o que há de menos católico atualmente, a universidade menos católica é a PUC, né? A Universidade Pontifícia, né? Da Igreja. Então imagine, né, a que ponto chegamos. Quem estudou nessas universidades, que é dirigido pelos jesuítas, né, sabe o mal que essas universidades fazem às almas, são antro, né, de perdição, de esquerdismo, de comunismo, toda essa degradação. Então, o que fazer? Os pais vão cumprir bem essa missão da instrução e da educação, pondo os filhos aí, nesses lugares, nesses meios. Então, será o tema da próxima conferência, então, leitura e comentário de vários documentos sobre como deve ser a escola propriamente dita, né, católica. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.